Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santos, eu sou engenheiro sênior aqui na Alemanha, vivo aqui desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conseguirem a sua vaga de engenharia na Alemanha, mesmo sem falar alemão, né? Eu abordo aqui nessa semana vários temas para ajudarem vocês a entender um pouquinho das nuances do mercado de trabalho local, né? Até porque vocês estão no Brasil normalmente e não conhecem aqui como funciona. Eu já estou aqui há quase 10 anos, então passo um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá? Para quem esteve aqui nas últimas lives, se você tiver qualquer dúvida, escreva no comentário e eu respondo no final da live, tá certo? Show! Eu tenho sempre a minha notinha aqui para manter minha organização, né? Hoje o tema é como sair do Brasil e imigrar de forma segura sendo engenheiro, tá bem? Então, é óbvio que quando a gente está no nosso país, né, materno aí, que a gente nasceu, a gente tem mais segurança, a gente conhece mais, como funciona, né? E quando a gente pensa numa imigração, a gente pensa em sair e mudar de país, né? Uma carreira internacional, o que é fantástico, mas de certa forma vem o quê? Vem aquele medo, aquela insegurança, aquelas dúvidas, né? E tem tudo a ver com, né, estar longe da família, parte financeira e entre outros temas, tá bem? Então, eu vou trazer aqui hoje alguns tópicos para que ajudem vocês a entender, né, como sair de forma segura, ou seja, com menos receio, né, com menos incertezas, tá bem? Show! Então eu já vou direto, né, para o ponto aqui que quase todo mundo já sabe. Nós, como brasileiros, nós temos o direito de visitar a Europa, ou no caso aqui, a Alemanha, por 90 dias sem um visto, ou com um visto de turista, né? Porque estamos no espaço Schengen, né? Que tem, se eu não me engano, 26 países, tá? Então, nós como brasileiros, somente com o nosso passaporte, podemos pegar um avião, visitar aqui a Alemanha, ficar de 1 a 90 dias, depois voltar para o Brasil, tá? Nesse período, estamos livres aqui para turistar, né? Importante, nesse período não pode se trabalhar, né? Então já é uma regra, né, desse visto de turismo ou desse acordo que os países têm, tá bom? Então eu já introduzo algo como o que não fazer, né? Como eu já recebi algumas mensagens e perguntas dizendo, pô, eu tenho medo de não conseguir me manter após 90 dias. Isso significa o quê? Né? O profissional está pensando em utilizar esse direito de ficar 90 dias para vir de mala e cuia e tentar a vida na Europa, na Alemanha. E para mim isso é no-go. Você não deve fazer isso. De maneira alguma, venha para ficar ilegal. Eu nunca vou aconselhar ninguém a fazer isso. Nunca, nunca, né? Então, não utilize essa estratégia para vir para a Alemanha para procurar trabalho ou para tentar a vida como engenheiro aqui. Isso muito possivelmente não vai funcionar, tá? A Alemanha é extremamente correta e se você for pego, você tem uma multa possivelmente e vai ser extraditado para o Brasil e daí possivelmente seu nome vai estar num livro aí onde você não vai conseguir mais acesso aqui, né? Então, não tente essa manobra, né, de usar os 90 dias para começar a vida aqui, para ficar ilegal, tá? Isso aí certamente vai te dar muita dor de cabeça e muito problema. E óbvio, se você vir desse jeito, com certeza você vai ter incertezas, vai ter medo e problemas para se virar, né? Porque ninguém aqui quer que você fique trabalhando ilegal ou você, né, mesmo com alguns contatos, né, uma hora você vai ter que se legalizar. Isso aí é extremamente difícil, né, se você já estiver num país sem documentos, tá bom? Principalmente na Alemanha. Então, você engenheiro, você engenheira, não utilize esse tipo de manobra para vir para a Alemanha, né, procurar trabalho ou para vir tentar a vida, tá bom? Para mim, isso aí é no-go, não faça isso, tá?
Agora, o segundo modo de não vir para a Alemanha, né? Porque eu estou falando de como vir de forma segura, mas para isso eu preciso falar também de como não vir, porque isso aí é algo que, né, mostra para vocês alguns pontos, né, que talvez vocês não estejam enxergando, tá? Como você não deve vir para cá. E essa é polêmica. Você não deve vir para cá com visto de procura de trabalho. Daí agora você deve estar pensando, Gerson, por quê? Ou Gerson, eu acabei de fazer isso. Gerson, eu tenho isso, eu estou ouvindo você, eu estou na Alemanha procurando trabalho, né, com visto de procura de trabalho. E eu explico. Quando você tem, primeiro, para aplicar o visto de procura de trabalho, você vai ter que ter uma conta bloqueada com um valor alto para se manter durante esse período, né? É toda uma burocracia, né, para você fazer isso no Brasil. Quando você vir para a Alemanha, você vai estar pagando tudo em euro, né? Ou seja, você conseguiu aí juntar o seu dinheiro em reais e você está pagando tudo aqui em euro, aluguel, comida, transporte, né? E você tem o tempo, né? Aí a água batendo no seu umbigo, o tempo está rodando, né? O tempo é curto. Você pode ter pedido entre 6 meses a 12 meses de período para procurar um trabalho. Então, imagina, você já tem a pressão de procurar um trabalho. Agora, com o tempo contra você, né, o dinheiro, né, sendo torrado em euro, né, e toda essa circunstância, você está num país que não é o seu país, talvez você não tenha contatos e ainda não saiba como funciona tudo, para mim, é extremamente arriscado. Então, o tema da live de hoje é para falar sobre vir de forma segura. E eu estou falando segura não só em relação a visto, mas segura de você ter tranquilidade, tá bem? Então, o que eu falaria para você é: a única maneira que eu indicaria você vir procurar trabalho na Alemanha com visto de procura de trabalho é se você já começou a se aplicar do Brasil e começou a receber feedback positivo. Começou a fazer entrevistas e começou a perceber que você consegue, né, passar da primeira fase e por algum motivo você sentiu que estar na Alemanha te ajudaria, né, o que eu não acredito, tá? Então, somente esse seria o caso que eu indicaria você a fazer isso, tá? Existe um outro, mas na realidade do Brasil é um pouco diferente. Se você tivesse muito dinheiro, mas muito, tipo assim, não é nenhum problema para você dinheiro, zero, de você poder chegar aqui na Alemanha, torrar, aprender alemão, procurar trabalho, demorar, estender o visto, trocar visto para estudante de línguas, enfim. Nessas situações, quando você realmente não tem, vamos dizer assim, nenhum desafio financeiro, você é extremamente saudável financeiramente, acho que também é o caso de você fazer isso. Mas de resto, eu não faria isso. Eu não recomendo que você utilize o visto de busca de emprego na Alemanha, né? É muito riscante, é muita pressão na sua cabeça, né? Por já estar num país que não é o seu, numa língua que não é a sua, né? No mercado de trabalho que não é o mesmo que o seu, você vai ter que preparar toda a documentação do modo diferente. Então, indico fortemente você utilizar as próximas instruções aqui que eu vou trazer para você, tá bom? Então, eu tomar um pouquinho aqui. Chazinho que já é noite por aqui. Tá certo. Então, Gerson, qual que é a estratégia que você utilizaria aqui para procurar um trabalho, ou enfim, para vir de forma segura, né? Ó, para ser sincero, nós somos profissionais qualificados, né? Nós, engenheiros, né, seja formação no Brasil ou não, né, nós somos já profissionais qualificados perante o mercado de trabalho alemão, tá bem? Então, sabendo disso, a gente sabe que estamos na lista de escassez do mercado de trabalho, o que favorece a nossa posição, né? Então, sabendo disso, a gente deveria utilizar isso a nosso favor e aplicar do país de origem. Então, se eu fosse vocês, eu me aplicaria do Brasil para a Alemanha. Por quê? Porque isso aí vai te dar tranquilidade
de estar no teu país, de ter o controle financeiro, ter o controle da situação, né? E, claro, continuar estudando o mercado de trabalho, estudando como se aplicar, né, as nuances do país, né, da Alemanha, e assim você vai garantir que você vai conseguir um visto de trabalho ainda estando no Brasil, tá? Então a maneira mais segura de você vir para a Alemanha como engenheiro é você se aplicar do Brasil. Por quê? Porque você vai ter menos gasto financeiro, né? Você já vai estar numa situação confortável no sentido de entender onde você mora, né? Os seus gastos e etc. Né? Você só vai precisar focar nas aplicações das candidaturas, né? E nas entrevistas e etc. Quando você conseguir a sua oferta de emprego, né, possivelmente você já vai ter aí o seu diploma na mão, a sua equivalência de diploma ou a validação do diploma, né, e a oferta de emprego. Com isso, você vai dar entrada no visto de trabalho, né, para vir para a Alemanha, e você vai conseguir tirar o cartão azul, que é o chamado Blue Card. Né? Isso aí, né, é feito para facilitar, né, essa burocracia, ou seja, a burocracia é menor, né, a gente tem vantagens com esse cartão. Depois de alguns anos, a gente tem liberdade para trabalhar em todos os países ou em qualquer lugar, né, não fica mais conectado com a empresa que nos deu o visto, né, que nos, vamos dizer assim, que nos deu a oferta de emprego para a gente dar entrada no visto, né? E depois de certos anos, né, de alguns anos, dependendo da situação, né, dependendo se você fala alemão ou não, se você, enfim, da sua situação ali no momento, você consegue o passaporte alemão, ou seja, você se torna também alemão. Então você pode ter o passaporte brasileiro e pode ter o passaporte alemão, tá? Então é muita vantagem utilizar o visto de trabalho, ou seja, conseguir uma oferta de trabalho ainda no Brasil, para garantir que você não tenha e passe perrengue, tá? Por que eu tô falando isso? Porque qual que é os pontos que foram mais citados por vocês, né? Que, pô, eu tenho receio de ficar sem dinheiro, eu tenho receio de ficar longe da família, né? Eu tenho receio de várias coisas. Sem dinheiro você não vai ficar, por quê? Se você vir com uma oferta de emprego, né, você tem tantos direitos trabalhistas que até para demitir você é difícil. Tá? E o mercado de trabalho alemão, ele te assessora, ele te acompanha para ajudar você a conseguir uma próxima vaga de emprego. Ele não quer que você volte para o país de origem, porque ele precisa de você. Né? Se não deu certo com esse primeiro empregador, ele vai te ajudar. Tá? E qual que é a situação aqui? É que você está em vantagem, né? Você está sendo procurado, desejado. A partir do momento que você entrou no mercado de trabalho alemão, você vai entender a quantidade de oportunidades que vem, né, que buscam você para você, enfim, trocar de trabalho e fazer a carreira deslanchar, tá? O que é muito diferente do Brasil, infelizmente, né? Então, quando você vem com um visto de trabalho, quando você vem e faz o seu cartão azul, né, o seu Blue Card, você tem o direito de trazer a sua família, né? A família, quando eu digo, é o cônjuge, né, o seu marido, mulher, né, filhos, e você tem a opção ainda de, quando você provar que tem condição, né, o que vocês em conjunto têm condição, você pode trazer pai e a mãe, o sogro ou a sogra. Então, você pode fazer, né, trazer pessoas muito próximas de você, se você achar que é necessário, se você precisar de uma rede de apoio, né? Então, existem muitas facilidades quando você vem com visto de trabalho. E para o visto de trabalho você precisa do seu diploma, da equivalência do seu diploma, né, e de uma oferta de trabalho. Né? Depois disso, tem toda uma burocracia no consulado para você dar entrada, né? Mas essa burocracia são coisas que é preencher formulário, né? Enfim, traduzir alguns documentos, e é isso. Né? Conseguir ali um compromisso ali, como que é em português? A gente fala em alemão termin, em inglês appointment, agora em português agendamento, reunião, enfim. Você conseguir um agendamento com o consulado, né? Conseguiu o agendamento com eles, vai lá, leva a documentação e
você entra com esse processo para conseguir o seu visto de trabalho, quando você conseguir a sua oferta, né? Então, nesse processo, né, esse, em geral, é muito simples. O que eu digo não é fácil, por quê? Porque você precisa entender as nuances do mercado de trabalho alemão. Você precisa entender quais são os documentos de candidatura que você precisa utilizar, né? E como se vender para uma cultura que é diferente da do Brasil, tá bem? É isso que é importante para você, entender as nuances, o que você precisa olhar de verdade. Não é só ficar, eu vou entrar nas redes sociais profissionais, como LinkedIn e Xing, e vou clicar no Easy Apply, no candidatura simplificada. Não vai funcionar, não vai funcionar, tenho certeza absoluta, tá bem? Então, tente entender o que está por trás disso, e se você quer entender, né, eu vou fazer um evento chamado Você Engenheiro na Alemanha, né, que eu vou explicar como eu fiz para conseguir minha vaga de engenheiro aqui na Alemanha, mesmo sem falar alemão, mesmo sem passaporte alemão, né, enfim, sem networking, com várias, vamos dizer assim, pontos contra mim, tá? Com inglês intermediário. Então, se você quer entender um pouquinho de como eu me virei para conseguir essa oportunidade e depois poder ajudar outras pessoas, né, faz a sua inscrição ali no link da bio, tá bem? E é isso. Esses são alguns pontos muito importantes para você se atentar, e eu trouxe aqui algumas dicas, né? Se você tá agora meio que pensando, pô, será que tô fazendo engenharia, o Brasil tá ruim, né? Será que faço? O que devo fazer? Né? Minha primeira sugestão aqui é planeja com antecedência, né? Ou seja, você tá aqui agora, nesse momento, estamos aqui 24 de outubro de 2024, né? Você tá olhando para, né, a tela e tá falando, cara, faz sentido estar falando, parece uma oportunidade. Se você está aqui, planeje. Como assim? Você imagina, nesse momento você precisa entender qual que é a sua realidade, né? O que você tem para entregar, o que você acha que o mercado de trabalho alemão precisa e o que você precisa adequar. Você precisa fazer esse estudo. Ok, para eu chegar nisso eu preciso trabalhar nessas habilidades, tá? Trabalhe nisso, né? E pensando, o que eu posso fazer simultaneamente a isso? Vou dar um exemplo, né? Imagina que seu inglês, você não se sente à vontade ainda com seu inglês. Muito normal. Eu também não me sentia, tá? Legal. Então, eu vou estudar inglês. Mas eu preciso só ficar estudando inglês e esquecer de tudo? Não. O que eu fiz? Também estudei no mercado de trabalho alemão, né? A documentação, né? O que eu preciso, né? Como me comportar, como me vender e etc. É óbvio que não foi tão fácil assim para achar informação lá em 2000 bolinha, né, e juntar isso e conseguir dar certo no começo. Então eu tropiquei para todo lado até conseguir uma oportunidade, né? Mas agora vocês têm aqui pelo menos aí meu canal que tem bastante informação, enfim, o que eu falo não precisa ser o meu, mas ache uma fonte principal e fique nela. Não fique gastando tempo com várias fontes, né? Várias coisas que te dão informações diferentes ou várias receitas diferentes. Esse é o problema. Existem receitas de bolo diferente? Existem. Funcionam todas? Possivelmente. Só que se você misturar essas receitas, elas não funcionam. Entendeu? Então, pega uma receita de bolo e vai com ela até o final. Tá? Então, se você escolher a minha receita de bolo, vai com ela. Se você escolher a do fulano ou a da fulana, do ciclano ou da ciclana, vai com eles. Tá? Só não mistura as receitas. Tá bem? Então, primeiro, planejamento. Né? Segue isso de olhar qual que é o meu perfil inicial. Sei lá, Gerson tá falando que não precisa de alemão. Pô, ele passou por isso. Ele realmente passou, ele ajudou outros engenheiros a conseguirem a vaga sem falar alemão. Beleza, então eu não preciso olhar para alemão agora. O que eu tô falando para você é o seguinte, se você já tem inglês, né, começa alemão. Por quê? Porque isso vai ser um pontinho ali no teu currículo, você falar, estou estudando alemão, tá? Eu vou falar mais sobre isso no nosso evento. Agora, se o inglês, você sente aquela dificuldade, putz, como é que eu, sei lá, eu não consigo, não desenrolo. Então, foco no inglês, tá? Então seria a comunicação, o primeiro passo, né? E, simultaneamente, você entender quais são os principais documentos. Como é que eu mostro que eu tenho uma experiência sem ter experiência, né? Falei na live de ontem, né? Trabalhar em voluntariado, nas soft skills, nas habilidades transferíveis, tudo que você consegue mostrar, né? Para fortalecer o seu perfil, para não deixar você ser igual a todo mundo, tá bem? Essas coisas, entender um pouquinho de como funcionam essas nuances e ir se adequando e buscando informação para você conseguir, no próximo passo,
se aplicar, tá bem? Show. A próxima é fazer networking. Você vai falar, mas Jorge, o que você está falando? Eu só conheço o brasileiro. Eu tenho certeza que você conhece alguém que conhece alguém na Alemanha. Ou você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém na Alemanha. Não precisa ser alemão, mas você conhece alguém de alguém, então você precisa colar nessa pessoa ou fazer a sua rede de networking expandir na Alemanha. Como? Usa as redes sociais profissionais, LinkedIn e Xing. Para você fazer uma pessoa aceitar a sua solicitação, faça um perfil atraente. Né? Não deixe aquele perfil incompleto, sem foto, né, todo zoado. Organiza isso. Organiza isso. Porque eu não quero ficar perto de alguém que fedendo. Eu quero alguém cheiroso, né? Então é isso, é a mesma coisa, um perfil. Você tá com um perfil bonitinho, você quer aquele perfil nojento perto do teu, você não quer. Você não vai adicionar. Você não vai adicionar em ponto final, tá bem? Então é isso. Se você quer que o seu perfil atrai, né, pessoas que estão aí na Alemanha, ou enfim, até no Brasil, mas que elas aceitem estar perto de você, você precisa ser atraente. Você precisa pensar nisso. Você não precisa ter, né, Harvard no teu perfil. Você não precisa ter a melhor faculdade, as coisas. Não, é só organizar. Trabalha no teu português, trabalha na organização, faz um perfil em inglês, faz um perfil alemão. Enfim, tem muitas vertentes que você pode utilizar para conseguir ganhar ponto e conseguir aumentar a sua rede de networking. E quando você aumenta a sua rede de networking, você vai conseguir ver mais oportunidades, encontrar mais informações e estar mais próximo da tua vaga de engenheiro na Alemanha, tá bem? Perfeito. Mais um ponto que eu vou colocar aqui e que né, parece até vendendo a sardinha, mas não é, porque, enfim, isso aqui é real e eu fiz, né? Você precisa, se você está realmente disposta para ir para a Alemanha, busque alguém especializado, né? Não precisa ser eu, pode ser ela, ele, o outro, não importa. Busque alguém especializado. Por que, Gerson? Eu não consigo sozinho? Consegue, pô. Consegue. Eu consegui sozinho. Só que eu ralei que nem um louco. Eu perdi cabelo. Né? Vocês vão ver, se eu assistir o nosso evento, eu vou mostrar. Né? Eu perdi cabelo, eu quase entrei em depressão. Tá? Eu fiquei endividado. Várias coisas que eu não quero que ninguém passe. Né? Então, é muito melhor você investir na tua carreira com alguém que entenda, e não precisa ser eu, pode ser qualquer um, né, que você acredite, e você acelere esse processo, você erra menos, né? Você tem que buscar pessoas que já erraram ou que conhecem, né, o caminho, e daí você acelera esse processo para você conseguir essa oportunidade. Então, se você está disposta, olhe para isso, né? Você pode tentar por você mesmo, busque as dicas que estão na internet, existem milhares, né? Mas como eu falei, é muita informação e não estão tudo lá, né? Então, pense com carinho em relação a isso, no sentido de você conseguir alcançar esse objetivo, tá bem? Show! Como eu falei, o mais importante é você entender como funciona tudo. Nunca venha ilegal, né? Eu não indico você vir com visto de procura de trabalho, porque isso é risco no sentido de psicológico, né? Se você tiver feito isso, eu indico fortemente procurar auxílio, fortemente. Porque o que eu vejo num grupo de engenheiros que tenho aqui, alguns grupos, pessoa desesperada, eu realmente vi um relato que eu fiquei até com dó, de tipo, que eu tô aqui, vim com parceira e vai faltar o mínimo para mim, não consegui emprego. E isso é triste de verdade, mas eu não quero que vocês que passem por isso. Por quê? Porque a pessoa acreditou que indo para a Alemanha, ou vindo para cá, né, ela ia conseguir a vaga mais rápido. E na verdade, isso não é verdade, tá? Você pode conseguir networking, talvez conseguir melhorar o alemão, aprender o alemão, claro que sim, né? Talvez pode te ajudar de alguma forma, talvez. Mas o que eu digo é, a forma mais segura é você estar e ficar no Brasil. Consiga a sua oferta de trabalho do Brasil, tá bem? E eu falei, a exceção é só se você já está se aplicando e está recebendo entrevistas e positivo, né? Ou você está extremamente saudável financeiramente. Então, essas são as exceções. De resto, consiga a sua vaga do Brasil, venha com visto de trabalho ou com a oferta para fazer, né, o seu cartão azul, o seu Blue Card,
e com isso vai ter segurança, vai ter um salário bom, vai ter segurança nos direitos trabalhistas, vai poder trazer a família, né? E vai poder e vai ter todos os direitos que alemão tem, tá bem? Como profissional aqui, né? Isso porque é engenheiro, porque é engenheira. Então, essa a minha opinião sobre vir com segurança, tá? É isso. Gostaria de responder algumas perguntas de vocês. Se vocês tiverem aí, é só escrever e eu vou começar a ler, tá bom? Vou começar agora a tomar um pouco d'água. Show de bola, vamos lá. Matheus falou, opa, Gerson, então, para vagas de engenheiro na Alemanha, basta ter a equivalência? Exatamente. Você precisa do diploma de engenharia, né? Daí você vai no site da Anabim, checa se a sua faculdade e o seu curso estão lá. Estão. Isso significa que, né, estão lá com H+, tá? Essa avaliação significa que a sua faculdade e o seu curso é equivalente a uma faculdade e um curso da Alemanha. Beleza? Show. Então você tem o diploma e a equivalência. O que você precisa é da oferta de emprego. E esse é o ponto que seria, vamos dizer assim, o mais complicado. Porque daí sim você precisa entender as nuances do mercado de trabalho, entender como se candidatar às vagas, como fazer um mapa de candidatura. Não é igual ao Brasil. Aqui, ó, vou listar algumas coisas que você pode preparar aí. Currículo, carta de apresentação, carta de recomendação, certificados traduzidos, equivalência de diploma, amostra de trabalho. É isso aí. Isso é um mapa de candidatura da Alemanha, básico, tá? É óbvio que você não precisa mandar tudo de uma vez, você tem que organizar direitinho, tem algumas estratégias, alguma coisa pode ser na nuvem, como website, né, e etc. São coisas que no Brasil não tem. São coisas que na Alemanha fazem a diferença. Todos que conseguiram vaga na Alemanha utilizaram esse processo? Penso que não. Mas imagina, eu estou falando aqui para vocês de conseguir uma vaga sem falar alemão, com inglês intermediário. Vocês acham que eu estou mentindo? Eu consegui essa vaga. Eu consegui. Eu ajudei outros profissionais. Agora, por que consegui isso? Porque o meu mapa de candidatura tava top. Tava muito bom. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu pedi revisão, eu utilizei profissionais que trabalham na Alemanha, que eram sênior, e me ajudaram nisso. Né? Isso aí eu não consegui de primeira. Eu consegui buscando informação, traduzindo, mandando um documento errado, até aprender como funcionava, conseguir uma foto profissional, né? Coisas que a gente não entende. Ah, foto, Gerson? Sim, foto. Na Alemanha, você utiliza foto profissional. Gerson é obrigatório? Não é, mas você ganha um pontaço se você usar a foto. Ganha um ponto gigante, tá? São nuances, são coisas que a gente não sabe quando está no Brasil, tá bem? Então, é isso, Matheus. A resposta é, com diploma de engenharia e equivalência, falta só uma oferta de trabalho, tá bem? Vamos lá. Juniga, quanto que é o custo de vida aí? Depende muito de onde você vive, depende do seu estilo de vida, depende se você vive num apartamento, numa casa, numa VG, que a gente fala, né, que é um local dividido por estudantes, depende muito, tá? Uma coisa eu posso dizer para você, como engenheiro, como engenheira, você não vai passar perrengue, não tem como, o nosso salário é bom aqui. O júnior já começa ganhando, eu vou fazer essa conversão, tá? Já começa ganhando no mínimo 20 conto por mês, né? Isso tô falando de bruto, tá? Mas é só pra você ter uma noção. Então, eu vou chutar um salário que eu comecei ali bem na rapa mesmo, no começo. Acho que eu ganhava 2.600 euros limpo na mão. E eu gastava, sei lá, 1.000 por mês ou 1.200, não sei. Sobrava mais que a metade do salário, tá? Então, assim, isso na minha época, né? Claro que o salário agora aumentou, talvez algumas coisas também aumentaram, mas é isso. Você não passa perrengue sendo engenheiro. Daí você fala, tá, Gerson, mas eu vou ir acompanhado e, sei lá, você vai ter que ser inteligente no começo. Se você for, por exemplo, em casal, tenho certeza que vai ainda dá para conseguir conciliar. Por quê? Porque vocês vivem na mesma casa, né? Se vocês forem inteligentes, fazer compras aí pensando, né, semanalmente ou mensal, enfim,
é isso, você tem que ser inteligente no começo, entender como é que funciona o dinheiro aqui, né? Não pegar um apartamento gigante, pega um pequenininho no começo, né? Começa aos poucos. Depois você entendeu a situação, daí você dá o próximo passo, tá? Mas aqui é bem tranquilo. Salário de engenheiro aqui, você não passa perrengue, não tem como. Eu já falei aqui, acho que já falei num story, talvez eu vou buscar esse story pra relembrar aí. Se você tá passando perrengue aqui, você não tá entendendo a burocracia, você tá vivendo uma vida que você não deveria, ou seja, tá acima do nível que você deveria estar, né? Você está vivendo uma vida, sei lá, você está aqui com um salário classe média e você está vivendo uma classe acima. É só isso, é o único jeito de você passar perrengue sendo engenheiro aqui, de verdade, né? E é isso, tá? Vamos voltar aqui. João Vitor perguntou como pesquisa vaga de emprego para engenheiro eletricista sem experiência. Uma dica, João Vitor, para você pesquisar uma vaga sem experiência, vai no LinkedIn, você coloca lá, né, vagas, coloca lá engenheiro ou engineer e pode colocar eletricista ou pode, enfim, só deixar para você ver, coloca júnior, vaga júnior, que daí normalmente não pede experiência, ou se eles pedem experiência, seria um plus. E nesse plus, né, estágio, voluntariado, iniciação científica, projeto de extensão, qualquer coisa que você fez significa experiência para a Alemanha, tá bem? Qual é o seu LinkedIn? O João perguntou. Meu LinkedIn é Gerson Santos. É o meu nome e meu sobrenome, tá? Você consegue me achar lá, tá bem? Tô lá com uma roupinha bem profissional, tá? É o que eu falo pra vocês, uma foto profissional faz toda a diferença. No começo eu comecei com uma foto que eu tirei com uma toalha atrás, uma camisa polo, uma toalha atrás. Depois foi melhorando, né? Eu acho que eu vou fazer uma postagem em relação a isso para mostrar para vocês, né? O começo não é perfeito, né? E depois você vai melhorando. Mas o importante é entender a importância da foto no mercado de trabalho alemão, tá bom? Show. Galera, é o seguinte, né? Como funcionam as lives aqui, né? Eu trago um conteúdo, hoje eu trouxe um conteúdo menor e vocês fazem as perguntas. Se não tiver as perguntas, a gente pode encerrar hoje, tá? Um lembrete que eu quero falar para vocês, né? Para quem não se inscreveu, tem um link na bio do nosso evento chamado Você Engenheiro na Alemanha. Né? Eu vou dar 3 aulas que eu vou explicar para vocês, né? O começo aí, né? Primeiro, como eu fiz isso acontecer, né? A minha história, um pouquinho de onde eu vim e qual os perrengues que eu passei para conseguir minha oportunidade, alguns engenheiros que eu pude ajudar, né? E estratégias que eu usei na prática para conseguir uma vaga sem falar alemão, com inglês intermediário aqui na Alemanha, tá bem? Então, se vocês quiserem isso, vai estar lá, tá bem? E amanhã eu vou falar sobre como conquistar o seu emprego, a sua vaga de engenheiro na Alemanha sem sair do Brasil. Então eu vou dar algumas dicas já, né, dando aí um esquenta pro evento, tá bem? Show. Jonas Cruz pediu para fazer uma chamada. Vamos ver, eu vou aceitar isso aqui. Jonas Cruz. Vamos ver se vai aceitar. Será que foi? Outra travou. Ah, ele não aceitou. Jonas, se você quiser de novo, se alguém quiser fazer uma pergunta para mim aqui ao vivo, né, por câmera, é só é só clicar aí que a gente. Ah, tudo bem, você enviou errado, sem problema, sem problema. Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, né, ao vivo aqui, fique à vontade, né? É como eu falei, eu tô aqui para ajudar vocês um pouquinho, né? Às vezes você tem aí quer trocar uma ideia, não quer fazer só uma pergunta, mas quer fazer algumas perguntas. Te dou aí alguns minutos, né? Até porque aqui já são 10h40 da noite, tá bom? Você falou, tem uma pergunta, mas não foi da primeira. Pode perguntar, Jonas. Para quem chegou agora, a gente falou sobre como sair do Brasil e migrar de forma segura como engenheiro na Alemanha, tá bom?
Já passamos alguns tópicos aqui. Em geral, eu falei sobre não vir ilegal, não vir com o visto de procura de trabalho, porque é muito riscante, vai te deixar estressado, né, com o tempo aí correndo contra você, né? E o que eu falei é para você se aplicar do Brasil, né, é utilizar o visto, né, de trabalho adquirido depois de receber uma oferta de emprego e utilizar o cartão azul, que vai te dar segurança para trazer sua família, para ter um salário digno, para ter direitos trabalhistas, né? Tá bem? João, você tem alguma consultoria personalizada e individual? João, boa pergunta. Eu tenho um acompanhamento de engenheiros, né? E nesse momento está fechado, mas o que eu vou fazer, e adianto para você que agora, já que você perguntou, depois do evento, né, que eu explico aí a oportunidade para vocês, muitas pessoas vêm perguntar isso também. Então, eu abro a oportunidade de vir trabalhar comigo, né, nesse acompanhamento, tá? Bem no começo, né, os primeiros engenheiros que eu ajudei, eu fui individual, né, mas eu via bastante trabalho e eu repito as coisas, é sempre repetindo. Então agora eu faço acompanhamento em grupo, tá bem? Então, mas agora não está aberto, né? Então, nem se preocupe com isso, mas eu vou dar mais informações sobre isso no final do evento, né, que eu vou entregar para vocês de forma gratuita, com muita informação valiosa, que com aquilo você já vai conseguir entender muita coisa do processo seletivo para conseguir uma vaga de engenheiro na Alemanha, tá bem? É isso aí, galera. Eu dou-lhe 5 aqui. Se ninguém fazer uma pergunta, não quiser entrar aqui comigo, eu vou encerrar a live. Vamos lá. Vou tomar um pouquinho de chá e vou esperar vocês, hein? É isso. De verdade, eu agradeço a presença de vocês todos. Eu fico muito feliz de ter muitos engenheiros e engenheiras, né, no meu inbox e mandando mensagem, acompanhando a gente, porque eu, como engenheiro brasileiro, no começo eu nunca acreditava que eu ia conseguir uma oportunidade aqui, né? Naquele pensamento de vira-lata, né? De eu não conseguir porque a Alemanha enfim, é o país da engenharia, né? Os alemães são bons e etc, né? No final das contas, eu vi que não é nada disso no sentido de eu também sou capaz, nós somos capazes, nossa engenharia, quiçá até melhor que a deles, né? Mas, enfim, isso aí são outros detalhes. Tem uma pergunta aqui antes de terminar. Ah, Gilson, um bom pouco sobre o assunto de ontem. Sou formado em engenharia, mas nunca trabalhei na área. Tenho cursos técnicos, mas não são válidos pelo que vi na Anabim. Na hora de ter entrevista, posso mencionar Gilson, Gilson Gonçalves. Eu já adianto para você. O curso técnico, com certeza, é validado aqui também. Mas se eu fosse você, eu não iria utilizando isso para conseguir um emprego aqui. Senão você vai conseguir um emprego de técnico. O que você pode fazer é, você vai usar a sua engenharia, baixar a validação, né? Ou, no caso, a equivalência, ou buscar a validação, e você vai utilizar o técnico como, né, uma fortaleza do teu perfil. Foi o que eu utilizei, né? Porque eu sou técnico em mecânica também, eu tenho a formação continuada do Senai, e eu era engenheiro, né? Recém-formado, sem experiência. Só que quando eles viram aquela base técnica com a engenharia, eu explico. Eles ficaram, tipo assim, sem saber o que eu tô vendo aqui. Por quê? Na Alemanha, com 10 anos de idade, o professor na escola fala para os pais do aluno. O aluno. Desculpa, vou ter que tomar água. Voltando. Com 10 anos de idade, chega o professor na escola, né? Chama o pai do aluno e fala: então, pelas notas, pelo perfil, eu acho que ele tem que ir para a área mais técnica, né? Ou seja, fazer uma formação continuada, qualificação técnica. Ou eu acho que ele tem que ir para a universidade. Ou seja, ser um cabeção lá, enfim. A Alemanha funciona assim. Você pode pesquisar que você vai entender. Tem muita gente que é contra isso. Eu também eu fico até com receio, porque minha filha, né?
Daqui, então, eu fico receio, mas vai dar tudo certo, com certeza. Porque eu não sou a favor dessa divisão. Acho que a pessoa tem que escolher. Mas, enfim, isso é para outra hora. O que acontece com isso? Quando você vem com técnico e com engenharia, você está falando para o alemão assim: eu tenho as duas formações, né, que vocês dividem aí entre A ou B, eu tenho A e B. Então, o alemão fica de cara, fica assim, que é isso, cara? Como é que você tem uma formação técnica e engenharia? E óbvio, a gente precisa saber explicar isso, porque no Brasil sabemos, se a gente só ficar com a formação técnica, muitas vezes não temos oportunidades, né? Então, somos desvalorizados. Então, a gente busca sempre a maior formação possível, né? Por isso que tem gente aí, né, que tem formação continuada, técnico, é, é, engenharia e depois vai para pós, vai para mestrado porque não quer parar, porque quer ser valorizado, né? E aqui na Alemanha não precisa disso. Só com técnico você tem um salário ótimo e como engenheiro também. E a gente trazendo esse perfil, né, dos dois, a gente faz toda a diferença, ou no caso, a gente chama a atenção por ser diferente, tá? E positivamente, também. Óbvio, tem que saber se vender, mas é isso. Fechou? Gilson, show. Então, galera, é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, manda no inbox. Se eu não respondi alguma dúvida que vocês mandaram, eu vou responder no final de semana. Fechou? Gratidão. Ótimo dia, tarde, noite para vocês. A gente se fala.